Enquanto você assistia os jogos da Copa, o governo fazia isso, exatamente os pontos que a gente vai mostrar nesse vídeo. Em primeiro lugar, o rombo nas contas do governo, e a gente vai entender um pouquinho melhor como que esse mecanismo pode abrir uma janela de oportunidade para os investidores de renda fixa aqui no Brasil. Outro ponto é, o governo está mentindo sobre a inflação que ele divulga através do IPCA. Será que a gente sente no dia a dia a mesma alta de preços do que a gente acompanha no índice de preços ao consumidor amplo? E por último, a gente vai mostrar como investir num ativo que tem a capacidade de multiplicar por 3 vezes em 3 anos o patrimônio investido. Meu nome é Eduardo Pérez, eu sou analista de renda fixa aqui da Finclass. Então, se você tem interesse por esse tipo de vídeos, não se esquece de curtir ele aqui e se inscrever no canal para receber maiores conteúdos. Então, no primeiro ponto, a gente trouxe aqui uma linha do tempo mostrando a evolução do que a gente acompanha como analista e investidor no mercado financeiro, que é o endividamento do governo sobre o PIB. O que é o PIB? O PIB é basicamente o produto interno bruto, ou num linguajar mais tranquilo de se entender, é tudo que um país produz durante um período de tempo, e aqui ele funciona como uma capacidade de crescimento do país também, através da sua atividade econômica. Então, um dos indicadores que muitos investidores acompanham é justamente esse endividamento. Você pega tudo que o governo tem de dívidas, você divide sobre o PIB, e o resultado, no nosso caso aqui, são esses números que vêm crescendo. Detalhe que ele vem numa trajetória de alta, chega o período de pandemia, ele tem um pico ali por conta da menor atividade econômica do país, e ele continuou depois de voltar ali para 2022, ele tem subido novamente. Aqui a gente está passando por alguns presidentes, né? Então isso aqui ele mostra que o Brasil ele tem um histórico de ter um endividamento alto, mas também não é só a dívida puramente falando. O mercado olha muito também qual que é o destino desse dinheiro que ele capta através do endividamento e a capacidade do PIB crescer no longo prazo. Aqui, qual que é a análise que a gente consegue fazer? Tivemos um aumento nos últimos anos e que estamos próximos de chegar num patamar ali de quase 87,7% da dívida sobre o PIB, que é o ápice ali durante o período da pandemia. Então, com certeza, pensando que a gente não tem nenhuma pandemia rolando agora e somando isso à informação de que estamos em um ano eleitoral, então, Edu, como que isso me afeta? Como que isso tem um impacto no meu dia a dia? É muito simples, um governo que é mais endividado, ele tem que pagar mais juros sobre essa dívida. E quando a gente estava ali num período que tivemos um impeachment presidencial, nós não estávamos tão endividados. Então a situação hoje é alarmante, sim, e um governo muito endividado ele tem dificuldades para crescer, dificuldades para investir em infraestrutura, educação, tecnologia e uma série de outros aspectos que podem fazer a economia se desenvolver, e ele acaba separando muita grana só para pagar o juro da dívida. Passando para juro da dívida que a gente tem que pagar, o que essa tabela mostra pra gente? Que o Brasil, ele é o país que mais paga, ele tem mais despesas com juro da dívida pública em relação a um percentual do PIB do que outros países como Sri Lanka, Paquistão, Bahrein, México, África do Sul e Índia. Isso mostra que o Brasil está num nível que é praticamente insustentável no longo prazo de continuar fazendo, de um lado, emitir mais dívida e de outro lado, ter um desenvolvimento econômico para a população. E aqui, o interessante desse gráfico aqui é que algumas projeções feitas pelo IFI, que estão disponíveis lá no Banco Central, eles mostram 3 trajetórias para o nosso endividamento. Num cenário otimista, o nosso endividamento ele ficaria na casa dos 82% da dívida pública sobre o PIB. Só que ainda há chance, de acordo com essa projeção, da gente chegar em patamares em 2036 de 158% da dívida sobre o PIB. Em 2036, um patamar mais neutro seria 115%. Como eu falei, a gente tem a oportunidade de manter, de acordo com as projeções, num cenário mais otimista, um nível ali de 79%, quase 80%. Galera, aqui o diferencial é que estamos em um período eleitoral. Estamos em um período em que o governo dificilmente vai falar que vai cortar gastos ou que ele vai gastar menos com coisas consideradas inúteis para a população. O que a gente percebe analisando as notícias? Olha, pela primeira vez o Brasil bate 2 trilhões de reais em impostos no primeiro semestre. Essa é uma notícia publicada no dia 24 de junho, coincidência ou não, estamos falando do período ali onde o povo estava muito entretido
metido com a Copa do Mundo e acabou deixando passar outras notícias, como o governo volta a tributar compras internacionais de baixo valor em 2027. Isso aqui foi divulgado dia 16/6. Carros importados mais caros, isso aqui também dia 1º de julho. Então parece que enquanto o pessoal está ocupado acompanhando os jogos da seleção e o avanço da Copa, muita coisa está acontecendo no cenário brasileiro que não podemos deixar para depois. Mas para tudo tem limites. Nós, trabalhadores, olhando a janela histórica desde os anos 70, a gente costumava gastar 76 dias do ano só com impostos do nosso trabalho. Então a gente trabalhava 76 primeiros dias do ano só para bancar tributações, e hoje, perto de 2026, já são 150 dias, ou seja, por volta ali de 5 meses, fazendo a análise histórica, 2 meses e meio a mais de trabalho só para tributos como empregado. Então aqui a gente tem o histórico da inflação mês a mês e percebemos que a partir de 2026 a inflação tem acelerado bastante mensalmente, inclusive ela está acima do teto do Banco Central, que é de 4.000%. Limite máximo estamos com 4,7 mais ou menos. E o IPCA 15, que é um índice considerado a prévia da inflação, já trouxe sinais bem preocupantes, como por exemplo, alimentação e bebidas. Tivemos uma alta ali de mais de 1% em abril, maio, em junho continuou subindo a 0,74%. Habitação também, por quê? Porque a gente está pagando mais caro na tarifa elétrica. Então a bandeira amarela fez com que o preço da energia subisse. Então a gente começa a sentir uma alta de preços. Isso aqui o Banco Central não consegue controlar com taxa de juros, alimentação e bebidas. Habitação também, quando a gente fala de energia, não depende de você ter um nível de oferta e demanda diferente para controlar o preço através da taxa Selic. Afinal, você não usa menos energia, você não deixa de utilizar eletricidade só porque a taxa Selic está em 15% ou em 10%. Então, qualitativamente, isso aqui é um cenário muito complicado, ainda mais para um governo que quer controlar o endividamento e que também quer passar um cenário de inflação controlada. Essa tabela aqui a gente está mostrando o que o mercado precifica para a condução da Selic da próxima reunião que vai acontecer em agosto. E aí a gente vem para este gráfico aqui, que no primeiro momento o que ele vai mostrar para a gente? Ele vai mostrar as opções de Copom, mas que traduzindo significam como o mercado espera que o Copom vá decidir a taxa de juros na próxima reunião de agosto. Cada linha é uma expectativa, mas o destaque aqui vai para essas duas. A linha mais escura aqui em cima é o que o mercado esperava sobre uma decisão de manutenção para a próxima reunião, que acontece em agosto, ou seja, o mercado aqui ele esperava que a Selic fosse ficar em 14,25%, que é a taxa atual. Essa linha mais clara aqui, ela mostra a expectativa do mercado de um corte de 0,25%, ou seja, a Selic caindo para 14%. E aí a gente fica num momento que é muito cinzento de conseguir decidir, pô, será que o mercado está errado de continuar apostando num corte da Selic? Ou será que o mercado está certo em achar que a Selic mais baixa faz sentido num cenário que a inflação está subindo bastante? Um dos pontos centrais do nosso vídeo é, será que quando eu vou no mercado eu estou vendo uma inflação de 4,7% em 12 meses, conforme o IPCA está falando? Será que os dados de alta de preços, eles são confiáveis do ponto de vista de um consumidor? E aí a gente vai destrinchar isso agora, trazendo alguns dados. Primeiro de tudo, vamos entender o que é o IPCA. O IPCA, ele é uma maneira que o IBGE encontrou para explicar a alta de preços, só que a gente tem que lembrar que o nosso país é gigante, então a gente tem dimensões continentais. O IPCA, ele vai ter uma cesta média de produtos por volta de 377 produtos e serviços, e também levando em base hábitos de famílias que ganham de 1 até 40 salários mínimos. Quando a gente fala de 1 a 40 salários mínimos, a gente está falando de muita gente no país e que ganha desde um salário mínimo, que é a menor remuneração formal que você pode ter como empregado, até a galera que ganha mais de 30, 50 mil reais por mês. Alimentação e bebidas, isso aqui é o que tem maior destaque no IPCA. A gente sabe que a população que tem a menor renda, ela tende a ter um percentual de gasto com alimentação sobre o seu ganho mensal do que uma pessoa que ganha 50 mil reais ou 60 mil reais, porque você não vai comer 30 quilos de arroz no mês só porque você está ganhando 50 mil reais. Então aqui a gente já começa a entender. O IPCA, ele é um índice que ele é bem diverso. Ele tem grande representatividade em alimentação e bebidas, transportes e
habitação. E aí o interessante da gente dar uma olhada mais aprofundada é que, por exemplo, dentro da categoria de transportes, a gente consegue ter veículo próprio, combustíveis e transporte público. Então, se você tem um veículo próprio, você está muito mais representado dentro do IPCA do que quem utiliza só transporte público. Quem utiliza só transporte público acaba não tendo um impacto tão grande da alta de combustíveis e de veículo próprio. Não é tão fácil como parece, porque quem depende só de transporte público também está sujeito a altas no combustível, seja por conta de alta de alimento ou por conta de tarifa de transporte. Outro exemplo que a gente usa aqui, o IPCA, ele tem um peso muito grande da cidade de São Paulo dentro da composição. Só São Paulo tem 33% de peso total. Então, quando a gente compara com Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Curitiba, você tem uma concentração muito grande em um lugar, e se aquela cidade ou aquele estado, aquela região tem uma elevação de preços, normalmente quem está nessas outras localidades sentem menos, ou então você vai ter uma diversidade muito grande do comportamento do índice. E aí muita gente fala: Edu, você está me falando que pode ser qualquer coisa, o IBGE ele pode colocar qualquer número e dar essa desculpinha de que porque o país é grande, a inflação não foi tão alta porque você está em São Paulo e ele está pegando ali 4 cantos e tudo mais. Mais ou menos. O ponto central aqui é que não existe só o IPCA de índice de preços e não existe só o IBGE consultando índices de preços no Brasil. O mais famoso acaba sendo o IPCA, porque é o índice oficial de inflação, e ele vai pesquisar uma cesta de produtos, bens e serviços da galera que ganha de 1 até 40 salários a nível Brasil. E a gente tem também o IPC-FIP, que para quem tem carro já deve ter associado aí com a tabela FIP. O Instituto FIP é um instituto que faz pesquisas econômicas e uma das pesquisas é justamente o índice de preços ao consumidor da FIP. E aí a diferença é que ele vai fazer uma pesquisa de uma cesta de produtos parecido com o que o IBGE faz em relação ao IPCA, mas a nível São Paulo, para a galera que ganha de 1 a 10 salários. Então aqui a gente já percebe que existe uma diferença na renda familiar de 1 a 40 salários no IPCA para 1 a 10 no IPC-FIP. E aqui a gente está pegando a inflação só de São Paulo. Edu, por que você falou tudo isso? Porque o comportamento ele não vai ser exatamente igual entre os dois índices, mas a gente vê que eles tendem a andar comportados, né? O IPCA em 12 meses ficou em 4,72 e o IPC-FIP em 3,65. Aqui a gente não quer que ele siga exatamente um outro, e sim que eles andem na mesma direção. Tem alguns repiques aqui que são efeitos de, por exemplo, mudança tarifária de energia que impacta a inflação só em São Paulo, quando acontece só em São Paulo. Então, galera, aqui já é um índice que a gente considera que ele está trazendo uma mensagem parecida com o do IPCA. Em 12 meses tivemos altas de preço. Temos também o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Ele é um índice calculado pelo IBGE, só que ele também anda muito mais parecido com o IPCA. Pô, Edu, beleza, mas é calculado pelo IBGE também e o comportamento é parecido. Ele é bem parecido com o IPCA, com a parte de que os salários mínimos pesquisados são menores. Então você pega uma cesta também de um pessoal que tem uma renda familiar menor. Mas o importante é que ele tende a seguir o mesmo direcionamento do IPCA. E aí muita gente fala: olha, mas tem um índice de preços que eu acompanho que ele não está acompanhando o IPCA, que é o famoso IGPM calculado pela nossa FGV, uma instituição privada que faz esse acompanhamento de preços. E aí você pode falar: Edu, IGPM ele tende a ser diferente do IPCA. E nesse ponto você está certo, mas por quê? Porque o IGPM, que é o Índice Geral de Preços de Mercado, ele calcula muito mais o preço de commodities e o preço de matérias-primas no começo da cadeia de produção. Então aqui você está pegando como se fosse o início de tudo antes de chegar até o IPCA. Então a gente diz normalmente que a gente consegue antever um processo de inflação mais alta se o câmbio fica descontrolado, ou seja, o dólar fica mais caro em relação ao real, e isso começa a aparecer no IPCA. Aqui no gráfico a gente consegue ver o que? A gente tinha aqui, esse aqui é a linha de 0%. Em 12 meses o IGPM estava com deflação. Por quê? Porque o real estava ficando mais forte em relação ao dólar. Porém, com a mudança, conflito no Irã e o preço do petróleo, isso fez com que o dólar começasse a se valorizar
aumentando a pressão inflacionária do IGPM, ou seja, o custo de produção desses produtos da cesta do IGPM. Isso é justamente um dos problemas que os analistas já veem como possível impacto para o IPCA. Resumindo toda a história, a gente pode dizer que o IPCA ele é um índice muito amplo. Se o IBGE tivesse manipulando de alguma forma os preços, a gente tem que levar em conta que teríamos uma equipe inteira do IBGE todos os meses manipulando resultados e encobertando isso durante vários anos, durante décadas, e além de ter um vazamento do próprio pessoal do IBGE, você tem instituições privadas fazendo coletas parecidas, e todos os índices de preços, eles acabam indo para a mesma direção. Então, isso reduz bastante a chance de você ter uma manipulação do índice de preços. Então, você deve estar se perguntando, Edu, você me disse que o IPCA é confiável, mas ainda assim, eu não sinto a alta conforme o que o IBGE fala. E você tem que lembrar que essa inflação do IPCA, ao mesmo tempo que ela é uma média do país, ela não representa a inflação específica de ninguém, porque nós temos um país gigante, várias pessoas, várias cidades, vários estados. Então o IPCA, a gente já sabe, ele não vai ser a sua inflação pessoal. Se você quiser saber qual que é a sua inflação pessoal, você pode consultar a calculadora de inflação da FGV, que é o que eu vou mostrar aqui na tela. Então aqui no portal da FGV você consegue calcular a sua inflação pessoal aproximada colocando os números que você gasta com mercado, aluguel, que você gasta com ônibus, trem, transporte de aplicativo, tem até serviço de streaming. E aí você vê qual que é a inflação mensal. Aqui, por exemplo, na simulação a gente teve uma inflação de 0,61% no mês, enquanto a inflação medida pelo IPC-BR foi de 0,6%. E sabemos que aquela sensação de que você foi no mercado e teve uma inflação muito maior do que 4,7% veio muito disso. Eu, por exemplo, fui no mercado outro dia, saí triste porque eu peguei 2 pacotinhos de café e já deu o preço do meu almoço em Alphaville. Realmente eu conheço esse sentimento de tristeza quando a gente sai do mercado. Então agora eu vou para o terceiro capítulo do nosso vídeo. Apesar de eu ter falado tantos fatos complicados sobre a economia, eu vou mostrar como investir no ativo que pode multiplicar por 3 vezes em 3 anos o seu dinheiro. Mas para isso eu preciso contextualizar de que o Brasil hoje ele tem o maior juro real no mundo, ou seja, o que a gente paga em títulos públicos acima do que rende a inflação é maior do que países como a Rússia, um país que está em guerra. Então, outros países como a Turquia, que nem tem um banco central com autonomia. Isso é preocupante. A gente tem uma taxa de juro real de 9,10%. E aí, a gente não pode esquecer da famosa frase do Warren Buffett, que é compre ao som dos canhões e venda ao som de violinos. Então você lembra do período da presidente Dilma, onde a taxa Selic tinha caído na base da canetada de 11,25 para 7,25, tudo isso sem o país estar uma maravilha. A gente lembra como que estava naquela época o cenário econômico. Logo no fim do mandato da presidente, o mercado já tinha percebido, assim como o Banco Central, de que era preciso subir a Selic para controlar a inflação e para dar uma amenizada nas expectativas também do Brasil. Então, estávamos justamente com a Selic em 14,25. Coincidência? Talvez sim, talvez não. E aí, por que é importante voltarmos no conceito ali do período da presidente Dilma para podermos ganhar dinheiro com o momento atual? Preciso explicar a diferença entre a taxa Selic, que é a taxa de juros que o Banco Central determina de curto prazo. Isso aqui tem uma relação com a taxa de juro real de longo prazo, que é uma das teses específicas desse investimento que a gente vai falar. Essa taxa de juro real, ela não é determinada pelo Banco Central, ela é determinada por investidores e pelo mercado toda vez que o Tesouro faz emissão de dívida. Mas qual que é o ponto importante aqui? Se o mercado não tem confiança no trabalho do Banco Central de controlar a inflação usando a taxa Selic, ele sobe muito a expectativa de juro aqui. Então a Selic pode estar baixa, como que aconteceu no período da Dilma, artificialmente, que o mercado ele cobra juros longos muito maiores do que a própria Selic. E aí, trazendo isso para o contexto lá de 2015, 2016, esse nível de juros que estamos vendo aqui é um nível de juro de taxa real entre 5% e 8%. Interessantíssimo.
o título do Tesouro indexado ao IPCA para 2035 ficou 7 meses acima desse patamar que a gente acha muito interessante no mercado financeiro, inclusive para renda fixa, que é IPCA mais 7%. A gente teve uma chance nessa época, durante 7 meses só, de encontrar títulos com esse risco de governo pagando esse nível de juro. Então esse é o verdadeiro conceito de comprar o som de canhões, ou seja, uma ótima oportunidade para fazermos a compra de ativos desse tipo. Então a gente percebe que quando estamos perto de uma crise, normalmente é um bom momento para se fazer a compra. E aí, Edu, como que a gente sabe quando que é o momento para se fazer a venda, quando que os violinos vão tocar para o investidor aqui? Nesse caso, no momento de corte de juros, onde o mercado confia na atuação do Banco Central, tivemos um momento histórico onde isso aconteceu. Então aqui, em 2017 até 2020, a taxa Selic caiu de 13% para 2%. Quando isso acontece e o mercado confia na atuação do Banco Central, os investidores conseguem rentabilidades absurdas na renda fixa, como por exemplo, a gente consegue ver investidores que seguraram o IPCA+, por 5 anos, tiveram rentabilidades de 158%, que é o equivalente a você ter uma rentabilidade de 20% ao ano. Tudo isso não é com ação, não é com fundo imobiliário, é com título emitido pelo próprio Tesouro Direto. Então é uma oportunidade extremamente rara de se acontecer aqui na renda fixa e estamos percebendo que essa história se repete. E aí lembra do comecinho do vídeo que eu falei que a gente está chegando num momento ali que o governo está se endividando muito. A relação dívida sobre PIB está em um dos patamares mais altos da história, chegando próximo do período da pandemia. E aí qual que é o ponto? Estamos em um ano eleitoral, onde o governo provavelmente vai ter um gasto maior, e o governo ele não tem tanto espaço para corte de gastos, apesar do que muita gente vem falando, o governo tem que cortar, tem que cortar, tem que cortar. Isso aqui é basicamente o quanto o governo gasta ali do orçamento, e aproximadamente 90% disso é com despesa já contratada. Ele não consegue fazer o corte de 90% do que ele gasta com previdência social, com assistência social, saúde, trabalho e educação. Então você tem um espaço muito pequeno de aproximadamente 10%, que é o que você pode cortar sendo o governo. Isso implica que não temos um espaço para grandes cortes, e os cortes, quando eles acontecem, eles normalmente não são em anos de eleição, ou seja, estamos num período de som de canhões. Nos títulos públicos indexados à inflação de 2025 até atualmente 2026, essa taxa de 7% IPCA mais 7% vem aparecendo desde ali do finalzinho de 2024 e estamos com essa janela histórica aberta como uma chance de conseguirmos rentabilidades muito expressivas. Beleza, você falou bastante, Edu, mas o quanto que eu consigo como investidor ganhar dessa vez? E é para isso que eu vou mostrar a simulação que a gente preparou com a nossa planilha de marcação ao mercado. Então vamos lá, se você for no site do Tesouro Direto e comprar um Tesouro IPCA+, com essa taxa de 7,41, com o vencimento para 2050 e, claro, o mercado confiando daqui 3 anos na capacidade do governo de controlar a inflação e tudo mais, e a gente chegar numa taxa de mercado de 3%, você tem uma rentabilidade no período de 249%, ou seja, você consegue multiplicar por basicamente 3,5 vezes o patrimônio que você aplicou num período de 3 anos. Isso dá uma rentabilidade ao ano de 52%. É uma rentabilidade comparável com renda variável, com ações. Então, temos esse cenário. E lembrando que foi basicamente a mesma coisa que aconteceu durante o período do governo Dilma e o pós-impeachment, onde o mercado deu uma boa de uma acalmada. E eu tenho mais uma oportunidade para você nesse vídeo, que é esse bônus. Poder assinar a Finclass com 30% de desconto, porque se eu fosse você, eu assinaria a Finclass, porque aqui na lousa a gente consegue ver os ativos borrados, cada um deles é um ativo de recomendação que eu confio, eu invisto e que eu acredito que tem o potencial de multiplicar o seu patrimônio no longo prazo. Ou seja, se você quiser multiplicar o seu patrimônio no longo prazo, basta clicar no link aqui do vídeo ou no QR Code aqui da tela. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!